Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui para uma aula um pouquinho diferente dessa pegada dos nossos vídeos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história da linguagem Python, a linguagem que nós escolhemos aqui no nosso curso para aprender lógica de programação, para aprender esses primeiros passos e esses primeiros comandos na programação de computadores. A linguagem Python é conhecida no mundo inteiro justamente porque ela é uma linguagem extremamente flexível, dinâmica, mas sobretudo uma linguagem simples, né? Com comandos simples, estruturados de forma simples ou até mesmo elegante, como os criadores gostam de falar, né? E é uma linguagem de fato conhecida pela sua simplicidade, é uma linguagem que está muito na moda, muito em alta, apesar de já ter tanto tempo de estrada, né? Porque não é uma linguagem tão nova assim, mas que tem bastante, enfim, tá no hype aí, né? Tá surfando as melhores ondas nesse momento. Então, é uma linguagem que vale bastante a pena a gente aprender. E para que a gente possa entender a história dessa linguagem, compreender de onde é que ela vem, as suas principais características, eu selecionei algumas fontes e produzi um vídeo utilizando inteligência artificial que vai contar para a gente um pouquinho dessa história, que vai contar para a gente um pouquinho dessas características. Então eu quero convidar vocês agora a assistirem comigo esse vídeo e aproveitarem um pouquinho da história da linguagem Python. Fiquemos com o vídeo então. Olá! Já parou para pensar por que de repente todo mundo só fala em Python? De startups pequenininhas até os gigantes da tecnologia, essa linguagem de programação parece estar em todo lugar. Bom, hoje a gente vai desvendar esse mistério e entender o porquê de todo esse sucesso. Então, vamos direto ao ponto. Por que tanto alvoroço em torno do Python? A resposta é bem simples, na verdade. Ele está por trás de uma quantidade enorme de tecnologias que a gente usa todos os dias, muitas vezes sem nem perceber. Olha só essa frase do Google. Ela resume perfeitamente como as grandes empresas pensam. A regra é clara. A primeira opção é sempre Python. Só quando precisam de uma performance assim absurda é que eles partem para outra, como o C++. Isso já dá uma boa ideia do peso que o Python tem no mercado, né? E isso não é só achismo não, viu? Os dados mostram isso claramente. Pesquisas com programadores no mundo todo confirmam. Python domina as áreas que mais crescem na tecnologia. Análise de dados, machine learning, desenvolvimento para web. Hoje em dia, falar desses campos é falar de Python. E o motivo de toda essa popularidade é a sua versatilidade. Pensa no Python como um canivete suíço da programação. Com ele, dá para construir o sistema por trás de um site, com ferramentas como o Django, e ao mesmo tempo criar os algoritmos super complexos de inteligência artificial que a gente vê por aí, usando bibliotecas como o TensorFlow. É uma ferramenta para quase tudo. Ok, já entendemos que ele é super popular. Mas o que é Python, afinal de contas? Vamos mergulhar nos conceitos que fazem dele uma linguagem tão especial. De um jeito bem direto, Python é uma linguagem poderosa que foi feita de propósito para ser fácil de ler e de escrever. A gente chama de alto nível porque a escrita dela se parece mais com a nossa linguagem do dia a dia. Isso ajuda a focar no problema que a gente quer resolver e não nos detalhes técnicos do computador. E uma característica fundamental é que ele é uma linguagem interpretada. Imagina um intérprete traduzindo uma conversa em tempo real. É mais ou menos isso. O Python lê e executa o código linha por linha. O resultado? O desenvolvimento fica muito mais rápido e flexível. É ótimo para testar ideias e criar coisas novas. Basicamente, 3 coisas fazem o Python ser tão amigável. Primeiro, a sintaxe dele é limpa, quase como ler em inglês. Segundo, a tipagem dinâmica. Isso quer dizer que não precisa ficar avisando o tempo todo se uma variável guarda um número ou um texto. O Python se vira sozinho. E terceiro, ele é multiparadigma, ou seja, ele te dá a liberdade de resolver um problema de diferentes maneiras. É isso que o torna tão convidativo, principalmente para quem está começando. Toda tecnologia tem uma história, né? Mas a do Python, essa é bem curiosa e pode até surpreender. Tudo começou com um cara, o programador holandês Guido van Rossum. Lá no finalzinho de 1989, ele começou o Python como um projeto pessoal, um passatempo. Ele queria criar uma linguagem que fosse poderosa, mas que ao mesmo tempo fosse bem simples e intuitiva de usar. Claro que a linguagem não nasceu pronta. O primeiro lançamento foi em 91. Depois, em 2000, veio o Python 2, que consolidou a popularidade dele, e em 2008 chegou o Python 3, uma grande modernização que preparou a linguagem para o futuro. Foi uma evolução de décadas que transformou aquele hobby na potência que a gente conhece hoje. E agora uma curiosidade que muita gente não sabe. O nome Python não tem nada a ver com a cobra. Na verdade, o Guido era muito fã de um grupo de comédia britânico chamado Monty Python's Flying Circus. Ele queria um nome que fosse curto, diferente e com um toque de mistério, e assim nasceu o Python. Mas Python é muito mais do que só código e uma história engraçada. Existe uma verdadeira filosofia, uma alma, que guia o jeito de programar.
E o mais legal é que essa filosofia está literalmente escondida dentro da linguagem. É como um easter egg. Se você abrir um terminal de Python e digitar import this, vai aparecer um poema na tela. Esse poema é o guia de tudo. A primeira lição, bonito é melhor que feio. Parece óbvio, né? Mas em programação, bonito significa um código claro, organizado, que dá gosto de ler. A ideia é que a clareza ajuda e muito na hora de dar manutenção e entender o que está acontecendo. E aqui está o coração da coisa. Simples é melhor que complexo. Essa é a alma do Python. A filosofia é, se existe um jeito simples de resolver algo, esse provavelmente é o jeito certo. Para que complicar? Por fim, a legibilidade conta. Isso é importantíssimo. A gente passa muito mais tempo lendo código do que escrevendo, então deixar tudo fácil de entender é fundamental, até porque, muitas vezes, quem vai ler aquele código no futuro é a gente mesmo. Esses princípios todos que formam o Zen do Python foram escritos por um colaborador de longa data, o Tim Peters. São 19 frases que, juntas, definem a identidade da linguagem e moldam a mentalidade da comunidade de programadores no mundo todo. Bom, tudo isso é muito interessante, muito filosófico, mas e na prática? Como é que essa história toda se traduz em oportunidades no mundo real? É só dar uma olhada nos gigantes da tecnologia. Do feed do Instagram que a gente rola todo dia, até as recomendações de música do Spotify, o Python tá lá, nos bastidores, trabalhando pesado para fazer tudo funcionar. E o mais importante é que o Python é a estrela nas áreas que mais crescem e que estão definindo o nosso futuro. Inteligência artificial, ciência de dados, automação de tarefas, quem manda nesses campos é o Python. Por isso, ele é uma habilidade tão crucial hoje. E o que tudo isso significa na prática? Significa um mercado de trabalho superaquecido. A procura por profissionais que sabem Python nunca foi tão alta. Isso cria um caminho cheio de oportunidades, tanto para estudantes que estão começando, quanto para quem busca uma nova carreira. Então, no fim das contas, a gente tem uma linguagem com uma base sólida, uma filosofia que preza pela simplicidade e uma demanda de mercado que não para de crescer. A reflexão que fica é, o mercado de trabalho para Python está fervendo. Será que uma carreira nessa área também estaria?